graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, Introdução ao livro de Atos. No tópico passado, tópico 1, falamos sobre o autor e o tema do livro de Atos. Tratamos dos seguintes fatos. Qual é o objetivo principal do livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Lucas e Atos foram dirigidos a Teófilo. Quem foi Teófilo? Segundo a tradição, Lucas sofreu qual martírio? Então, hoje, no tópico 2, propósito, data e destinatário de Atos. Amados, ao escrever o livro de Atos, Lucas demonstra ser um historiador de primeira grandeza. Isso é provado por sua absoluta exatidão nas suas narrativas e registros e pela firmeza de propósito, pela seleção cuidadosa e lógica do material literário e pelo uso correto do mesmo. Ele escreve Atos com um propósito claro em mente. Cada um dos episódios que narra tem relação com o mesmo, pelo que omite todos os detalhes que são desnecessários. Por isso, sua obra demonstra uma unidade, uma clareza e um vigor. Como consequência disso, temos o livro de Atos, não uma simples memória inspirada, nem tampouco extratos acidentais de um diário, nem uma coleção incoerente de tradições apostólicas, mas sim um livro que constitui um monumento do mais refinado acabamento. Então, ao escrever o livro de Atos, Lucas tinha o propósito de escrever uma história da formação, desenvolvimento e extensão da igreja, começando em Jerusalém e concluído em Roma, ok? Portanto, não era o propósito de Lucas simplesmente escrever ali a biografia de Pedro ou de Paulo ou de outros apóstolos. Ele fala desses personagens só enquanto suas atividades tinham relação com o seu propósito principal de mostrar como se formou a igreja, como ela abriu as portas aos gentios, como se estendeu de Jerusalém, alcançou parte da Ásia e chegou até Roma. Também não foi o propósito escrever tudo que sabia acerca das igrejas locais, fora de Jerusalém, Antioquia e de Filipos. Ele centralizou um pouco nisso aí, ok? Então, ele mostrou apenas como o testemunho dos pregadores do Evangelho de então contribuiu na formação de várias comunidades cristãs e como influíram para que a obra da proclamação do Evangelho alcançasse todo o mundo. Assim, para Lucas, o principal objetivo é a comunicação transcultural entre os povos e a evangelização do mundo, e o poder necessário para realizar essa tarefa, que é simplesmente a pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus é a possessão que todo cristão tem em comum, a fonte de alegria e de poder. E os líderes cristãos são pessoas que estão especialmente cheias do Espírito de Deus, a fim de cumprir as suas várias funções. Então, iniciando aí, o livro de Atos foi escrito, presumivelmente, cerca do ano 60 depois de Cristo. Esse ano foi o ano da chegada de Paulo em Roma. Então, admite-se que o livro não poderia ter sido escrito antes dos últimos eventos nele registrados. Não tem como, né? E é de se supor que Lucas o tenha escrito imediatamente depois do encarceramento de Paulo, ali nos anos 60, em Roma. Então, esta é uma data mais remota, tradicionalmente aceita como a data em que Lucas escreveu o livro de Atos.
Mas nós temos também uma data mais avançada possível, o ano de 150 depois de Cristo, quando Marcion fez o uso definido do Evangelho de Lucas, razão pela qual sabemos que o livro de Atos já existia por essas alturas, ok? Então, veja bem, Lucas foi companheiro de viagem missionária de Paulo, pelo que também não podia ser um homem de idade muito diferente da do apóstolo, né? Por isso, e é pouco provável que ele tenha vivido além do ano 100 depois de Cristo. O que isso significa? Bom, isso significa que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos deve ter sido escrito antes dessa data, ok? Então, não é razoável pensarmos que Lucas tivesse esperado mais de 30 anos para registrar as suas impressões, muitas das quais ali ele viveu como testemunha ocular daqueles fatos, né? E é interessante também nós narrarmos e entendermos em favor daquela data mais remota, alguns estudiosos ou eruditos são da opinião que o livro de Atos não pode ter sido escrito após o ano 64 depois de Cristo. De fato, aí nós temos várias sugestões de vários estudiosos que eles colocam 2 anos como pontos principais, 63 ou 64 depois de Cristo, salientando ali o término abrupto do livro, né? O que nos faz supor que Paulo ainda não fora executado a mando do imperador Nero, né? Porque Nero determinou isso aproximadamente no ano 67. Por que nós chegamos a essa conclusão? Pois se isso já houvesse ocorrido, não haveria dúvida de que Lucas teria registrado tão fato importante, um acontecimento marcante, ele teria registrado isso, ok? Então, veja bem, o livro de Atos, tal como o livro de Lucas, foi escrito e destinado para um oficial romano de nome Teófilo, que significa amado de Deus. Amados, entendendo isso aqui, o livro foi enviado a um membro da aristocracia romana, residente em Roma, provavelmente. Foi escrito com a finalidade de apresentar a este oficial e a outras pessoas interessadas uma defesa do cristianismo, para mostrar que o mesmo não se tratava de um rumo herético do judaísmo. Não era a organização política contrária ao Estado e ao Império Romano, não, muito pelo contrário, né? Segundo parece, não foi obra dirigida principalmente aqui às comunidades cristãs da época, conforme sucede aos outros ou ao restante do Novo Testamento. Mas um ponto principal aqui, né? Mesmo não sendo, ele provavelmente visava circular entre os lançamentos literários daqueles dias para beneficiar ao público leitor gentílico. Pelo menos parcialmente, trata-se, pois, de uma apologia apresentada ao mundo gentílico pagão, sobretudo à aristocracia romana, ok? Mas, mesmo assim, não é por isso que haveríamos de eliminar o livro de Atos da lista das obras sagradas dirigidas à Igreja Cristã Universal, como se não tensionasse explicar aos cristãos as origens e os primeiros passos do cristianismo, e que emprestava validade à sua missão em âmbito universal, muito bem explicada por Lucas. O valor histórico. O valor histórico do livro de Atos tem sido amplamente confirmado pelas descobertas arqueológicas. Okay? Apesar da sua importância apologética e teológica, isso não diminui a sua minuciosa exatidão, ainda que aquelas controle a sua seleção e apresentação dos fatos.
Lucas ele coloca ali sua narrativa dentro da moldura da história contemporânea. Suas páginas estão repletas ali de referência aos magistrados das cidades, aos governadores provinciais, aos reis visitantes e a outros semelhantes. E as mesmas referências provam que estão corretas quanto ao lugar e ao tempo em questão da escrita, né? Então, com um mínimo de palavras, Lucas transmite a autêntica descrição local das muitas cidades mencionadas em sua história. Ou seja, Lucas retrata com exatidão o cenário ali do cenário romano do primeiro século. E a sua descrição sobre a dramática viagem de Paulo a Roma até os nossos dias permanece como um dos mais importantes documentos sobre a antiga arte da navegação. Tanto no Evangelho quanto em Lucas, a preocupação demonstra que o cristianismo em nada se constituía uma ameaça à lei e à ordem do Império Romano. Ele fez isso particularmente ao citar os julgamentos de governadores, de magistrados e outras autoridades em diversos lugares do Império. No seu Evangelho, ele cita Pilatos por 3 vezes, pronunciando Jesus inocente de qualquer sedição ou acusação. Então, vamos lá, Lucas 23, versículo 22. Então, pela 3ª vez, lhes perguntou, qual mal fez este? De fato, nada achei contra ele, para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. E quantas acusações semelhantes feitas contra os seus seguidores no livro de Atos, que não podem ser comprovadas. Por exemplo, e nesse exemplo, amados, eu coloquei aqui 3 fatos, mas eu vou falar mais alguns, ok? Por exemplo, os pretores de Filipos aprisionaram Paulo e Silas, alegando o quê? Alegando estarem eles interferindo nos direitos da propriedade privada, quando Paulo liberta uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. No entanto, no final da história, são obrigados a soltar, pedindo desculpas por suas ações ilegais, porque eles não analisaram e Paulo era cidadão romano e não poderia ser preso ou apenado com nada sem ser antes julgado. Okay? Bom, nas autoridades da Tessalônica, outro exemplo, perante quem Paulo e seus cooperadores foram acusados de sedição contra o imperador. Mas essas autoridades, eles contentaram-se em encontrar cidadãos ali da cidade de Tessalônica que tomasse o lugar e garantisse o bom comportamento desses missionários. Né? Mais um exemplo. Uma decisão ainda mais significativa foi a tomada por Galho, procônsul da Acaia, que desconsiderou a acusação de pregar religião ilícita, segundo os líderes judaicos de Corinto, que acusavam Paulo. Então, o que isso traz para nós? A aplicação na prática dessa decisão é que o cristianismo compartilha da proteção assegurada da lei romana ao judaísmo. Tinha um amparo. Ainda tem mais alguns exemplos aqui. Estamos terminando. Em Éfeso, Paulo desfruta da amizade das autoridades e é exonerado pelo escrivão da cidade da acusação de haver insultado o culto de Diana, a deusa dos Éfesos. Na Judéia, o governador Festo e o rei visitante Agripa II concordam que Paulo não cometera qualquer ofensa que lhe fizesse merecer a morte ou a prisão, e que, de fato, estaria disposto a liberá-lo, caso ele não tivesse apelado para César. Ok? Mas observe,
antes de nós continuarmos aqui, talvez poderia surgir algumas dúvidas, né? Entender aqui por que motivo a marcha e o progresso do cristianismo, com tanta frequência, foram marcadas por agitações públicas, já que os cristãos eram tão ordeiros e obedientes à lei do império. Uma pergunta. Bom, a resposta é que, com exceção de dois fatos, né, o incidente de Filipe e a demonstração provocada pelos ourives em Éfeso, todos os outros tumultos eram sempre instigados por oponentes judeus, ok? E estavam contra o cristianismo. Então, continuando. Assim como o Evangelho de Lucas apresenta os principais sacerdotes saduceus de Jerusalém a compelir Pilatos a sentenciar Jesus à morte contra o seu próprio parecer, assim também no livro de Atos, são os judeus os principais inimigos de Paulo, onde quer que ele fosse, né? Por isso, enquanto, por um lado, o livro de Atos registra as conquistas do Evangelho nos grandes centros gentios da civilização do Império Romano, também registra, né, ao mesmo tempo, a sua progressiva rejeição pela maioria das comunidades judaicas espalhadas pelo Império. Okay? Então, as atividades do Espírito Santo é o tema central, dominante no livro de Atos. E assim nós temos algumas referências que nós vamos falar a respeito. Por exemplo, a promessa do derramamento do Espírito Santo feita pelo Cristo ressurreto. Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ok? E isso foi cumprido? Foi. Onde? Foi cumprido entre os discípulos no dia de Pentecostes. E entre os crentes gentios, lá no capítulo 10. Ok? Os apóstolos desincumbem-se de suas atividades ministeriais no poder do Espírito Santo. E o que é manifesto por sinais sobrenaturais. Então, a aceitação do evangelho pelos convertidos é igualmente acompanhada pelas manifestações visíveis do poder do Espírito Santo. Amados, pela maneira como o Espírito de Deus agiu, né, através das páginas do livro de Atos, realmente poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que coloca em todos os lugares o progresso do Evangelho. Né? Ele guia os movimentos dos pregadores, como, por exemplo, Filipe, lá em Atos, no capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e o acompanha. Versículo 39. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Pedro, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo 19. Também, na direção do Espírito Santo de Deus, ele orienta a igreja de Antioquia a enviar Saulo e Barnabé à Ásia como os primeiros missionários da igreja. Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra. Ok? Ele recebe reconhecimento na carta que transmitiu a decisão do concílio em Jerusalém
às igrejas gentias. Atos, capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Ainda na direção do Espírito Santo, ele fala por meio por meio dos profetas. Atos 20, versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E nós estamos já indo para a parte final. Tal como nos dias do Antigo Testamento, ele é quem, antes de mais ninguém, nomeia os anciões de uma igreja para que cuidem dela. Atos 20, versículo 29. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele é a principal testemunha sobre a verdade do Evangelho. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, amados? As manifestações sobrenaturais que acompanharam a propagação do Evangelho significa não só a atividade do Espírito Santo, mas também é a inauguração de uma nova era na qual Jesus Cristo reina como Senhor e Messias. Amém? E no livro todo, tanto dos Evangelhos como de Atos, você vai ver a atuação do Espírito de Deus agindo, né? Apoiando, fortalecendo o próprio Cristo, né? Bem como a igreja que estava se formando e delegando autonomia para que os apóstolos também pudessem, não só os apóstolos, como todos os crentes, pudessem agir pela direção do Espírito Santo, com o derramamento dos dons do Espírito sobre a vida deles. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos terminar o capítulo 1, no tópico 3, o valor permanente de Atos, e responder algumas perguntas. Qual é, afinal, o propósito da igreja registrado em Atos, capítulo 1, versículo 8? Atos se ocupou também com a oposição que cerca a expansão do evangelho. Quem são estes opositores? Como transcorreu a inclusão dos gentios no povo de Deus, ou dentro da família de Deus? Amém? Amados, nós tivemos alguns problemas técnicos nesta semana, assim como na outra, por isso que a semana passada e essa, nós lançamos a nossa aula na sexta-feira. Mas, na graça de Deus, na semana que vem, se Deus abençoar e não der nenhum probleminha, nós estaremos retornando para terça-feira, ok? Deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, use ele para você evangelizar, né? Pregar, estudar com alguém que não tem conhecimento da palavra, para que a palavra possa fazer a obra de transformação, né? E que a gente juntos possam levar o evangelho do Senhor a todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.